Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Saulo persegue a igreja. Também encontra nessa passagem Atos, capítulo 26, do versículo 9 ao 11. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Nota de rodapé 1. A igreja passou a exercer seu ministério de forma subversiva e subterrânea, fugindo da injusta e implacável perseguição de autoridades judaicas e romanas. Por isso, a presença dos apóstolos em Jerusalém foi um marco de resistência e ânimo aos dispersos e discípulos que eram sumariamente encarcerados. Neste momento da história, a maior perseguição era movida contra os crentes helênicos de origem grega, que, como Estevão, tiveram a visão mais ampla do universalismo do Evangelho, que viria a substituir as tradições superadas do judaísmo. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. A igreja prega para todos. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nota de rodapé 2. A igreja estava em explosão. Inúmeros discípulos e testemunhas do Evangelho iam por todos os lugares, pregando as boas novas, Jesus. Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 20. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Nota de rodapé 3. A cidade de Samaria, antiga capital da região de Samaria, teve seu nome alterado para Sebaste, ou em grego Neápolis, atual Nabios. Justino Marte, um dos pais da igreja primitiva, afirma que Simão, o mago, era natural de uma cidade chamada Gita, na Samaria. Filipe, um dos 7 de Jerusalém, Atos capítulo 6, versículo 5, e que fora também disperso, recebeu o dom de evangelizar, Atos capítulo 21, versículo 8, e, cheio do Espírito, pregava Jesus, o Cristo, o Messias. Uma ótima preparação do coração dos samaritanos havia sido feita pelo próprio Senhor, João capítulo 4, e multidões atenderam ao chamamento de Filipe. Os samaritanos e saduceus aceitavam apenas os livros de Moisés, como as sagradas escrituras. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E, por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Um mago em busca de poder. Havia um homem chamado Simão que, há algum tempo, vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. Todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. Nota de rodapé 4. Os antigos escritos dos pais da igreja, líderes e pensadores cristãos dos primeiros séculos, o bruxo, mago, feiticeiro, Simão é apresentado como o grande inimigo do cristianismo e criador da doutrina herege gnóstica chamada simoniana, que perturbou até o século III. Simão alegava ser o principal representante de Deus
na terra. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, e foram batizados tanto os homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Nota de rodapé 5. Simão identificou-se com o poder demonstrado por Filipe e creu apenas intelectualmente na pregação do Evangelho. Ele queria o poder de Deus e não o Deus do poder. Infelizmente, esse é um engano que vem ocorrendo até nossos dias. A maior e mais difícil demonstração de conversão da alma de uma pessoa está na sua humildade e permanente obediência à palavra. Pedro percebe que Simão, que havia permitido ainda que o Evangelho transformasse seu coração, e o exorta a buscar o perdão do Senhor. Todos os crentes devem almejar viver em santidade, mas ao errar, Filipenses 3,14, devem arrepender sinceramente. 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2. Voltando imediatamente ao caminho Jesus. Pedro repreende o falso crente. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Nota de rodapé 6. A igreja em Jerusalém assumiu a responsabilidade de cuidar das novas congregações que surgiam a todo momento em várias partes. Samaria completa a terceira onda na prometida expansão geográfica do Evangelho, com destino aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 5, 16. João, filho de Zebedeu, amigo querido de Jesus, autor do Evangelho que traz seu nome, e de 3 cartas canônicas às igrejas e do livro de Apocalipse. Aparece aqui pela última vez no livro de Atos, Gálatas capítulo 2, versículo 9. É interessante notar o amadurecimento espiritual daquele que quis mandar fogo do céu sobre os samaritanos, mas que agora invoca sobre eles o Espírito Santo. Lucas capítulo 9, versículo 54. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Nota de rodapé 7. Em Atos, o recebimento do Espírito Santo tem como evidência inicial a manifestação de algum dom do Espírito. Todos os que pertencem a Cristo recebem o dom do Espírito Santo, Romanos 8, versículo 9. Entretanto, o Espírito não havia se manifestado aos cristãos de Samaria e, por isso, esse evento passou a ser conhecido como Pentecostes de Samaria. Atos capítulo 10, versículo 44. É interessante notar que a expressão grega transliterada eisto onoma, que significa em um nome, era uma maneira de formalizar um documento de transferência de propriedade ou de recursos financeiros para o nome ou o domínio de alguém. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois
intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Nota de rodapé 8. O estado de amargura apontado por Pedro em relação a Simão é uma expressão que tem origem no Antigo Testamento, Deuteronômio 29:18, e citado em Hebreus 12:15. Nesse contexto, refere-se a um tipo de má influência que uma pessoa envolvida em pecado passa a exercer sobre todo o povo. Pedro não está dizendo que Simão cometeu um pecado imperdoável, Mateus 12:32, mas sim que carecia de profundo quebrantamento na presença do Senhor para apropriar-se do perdão divino. Infelizmente, a falta de humildade de Simão, o mago, era nítida, era visível. Versículo 24. Entretanto, Simão lhes respondeu: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. E, havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Filipe enviado em missão. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, nota de rodapé 9. Gaza foi uma das 5 grandes capitais dos filisteus. Entretanto, a frase pelo caminho deserto indica a velha cidade destruída por Alexandre Janeu em 93 a.C. e que ficava a 80 quilômetros de Jerusalém. A Etíope correspondia, nessa época, à região da Núbia, desde o alto do Nilo, da catarata de Assuã até Khartum. A rainha mãe etíope recebia o título de Candace e era responsável pelos deveres seculares do monarca reinante, considerado demasiado sagrado para exercer esses serviços. Era comum usar eunucos como homens de confiança e oficiais nos governos orientais. Irineu, um dos pais da igreja primitiva, em 180 d.C., relata em seus escritos que esse eunuco se tornou dedicado missionário cristão entre os etíopes. Ler em voz alta era uma forma de mostrar reverência ao texto sagrado na antiguidade. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou: Como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. Nota de rodapé 10. Várias passagens proféticas, como Isaías 52, versículo 13, Isaías 53, versículo 12, são praticamente incompreensíveis para todos aqueles que desconhecem a história de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, os judeus gradativamente foram se afastando da interpretação messiânica original e atribuindo a antiga figura do Messias ao próprio povo de Israel, tanto no sofrimento quanto em sua futura exaltação. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro,
e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: Eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: Tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nota de rodapé 11. Esse versículo não consta de vários manuscritos gregos, entretanto, aparecem alguns originais como a nota litúrgica rabínica desde os tempos da Igreja Primitiva e, por isso, consta nas edições da Bíblia King James de 1611. Assim deu ordem para que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Nota de rodapé 12. Azoto era conhecido como Asdod, uma das 5 cidades da Filístia. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Situava-se a cerca de 30 quilômetros de Gaza e a 100 quilômetros de Cesareia. O relato de Lucas deixa Filipe nesse momento, na grande cidade portuária de Cesareia, onde reaparece 20 anos mais tarde, em Atos capítulo 21, versículo 8. Exercendo o seu dom de evangelista e cooperando com a liderança apostólica da igreja. Todas as vezes que Lucas usa a expressão cheio de júbilo ou pleno de alegria, refere-se a um estado de plenitude espiritual produzido pela presença abundante do Espírito Santo. É a alegria da salvação. Atos capítulo 16, versículo 34. Marcos capítulo 10, versículo 22.